E nesse encontro de hoje, a gente vai falar sobre aula gravada, aula ao vivo, como fazer essa entrega, quais são os prós e contras, quais algumas dicas bem práticas. E para falar sobre isso, a gente tem uma convidada para lá de especial. Alguns de vocês já conhecem, já acompanham. Apresento a vocês a professora Emily Fidelis. Talvez alguns conhecem mais pelo perfil do @seligaprof. A Emily, que é uma parceiraça nossa aqui na agenda, já realizamos algumas coisas juntos. A Emily é palestrante, formadora de professores, especialista em educação focado em tecnologias, comunicação, tem feito um trabalho bastante marcante através do perfil Se Liga Prof. Se você não se ligou ainda, se liga nesse perfil, com dicas muito relevantes. Então, Emily, muito obrigado por topar fazer parte desse papo aqui. Eu que agradeço, é um prazer estar em mais um encontro com você, Jones, e com todo o pessoal aí que já tem um nível de engajamento, né, com cultura digital e com a transformação através da educação. Então, é um prazer estar aqui e poder contribuir mais um pouquinho com todo esse pessoal. Bom demais. Emily, desde que começou a paralisação das atividades presenciais, né, porque a escola não parou de forma alguma, mesmo as que aderiram às férias, de alguma forma estão produzindo algo para os alunos e para as famílias. Como tem sido, na sua percepção, esse movimento para os professores? Você tem cursos online, inclusive, que tem feito diferença para muitos professores. Na sua visão, como é que você analisa esse momento para os professores? Eu acho que o que a gente tem percebido nessa onda, né, em todo esse percurso que aconteceu muito rapidamente, né? Então, nós tivemos um momento ali em que os professores na sexta-feira estavam na escola e na sexta-feira, na hora de ir embora, eles ficaram sabendo, olha, a partir de segunda-feira nós vamos trabalhar remotamente com aulas online, com videoaulas, enfim, vamos passar por esse processo de transição. Então, nós temos os dois grupos, basicamente, de professores nesse sentido, que são os professores que, de alguma forma, já estavam aí trabalhando, de alguma forma, com tecnologias, com cultura digital, já tinham uma certa familiaridade, e temos aquele grupo, para unir aí de forma maniqueísta, né, duas formas bem diferentes das outras. É claro que nesse meio a gente tem vários outros níveis, mas temos aqueles que nunca tinham trabalhado, né? Nunca, enfim, vivenciam as redes sociais, smartphones, as tecnologias, mas não usavam para a educação. Então, a gente viu especialmente esse grupo que não tinha muita afinidade, passar por um período de transição muito diferente, né? Muito abrupto ali. Então, o que eu percebo hoje ainda é um processo de transição, que é uma luta, né, que a gente já estava lutando, né, não é uma luta nova para muitos de nós, mas que de alguma forma muitos desses professores foram obrigados a se tornarem, de certa forma, soldados, né, dessa guerra, se é que a gente pode chamar assim, mas só para ilustrar. Então, ganhamos a aderência aí de novos professores digitais, mas eu diria que de uma forma um pouco traumática, né? Que você não vai aprender a trabalhar com tecnologias e aulas remotas e aulas online, porque, enfim, a gente está mudando processualmente a cultura da nossa escola. Não, nós somos obrigados a fazer isso. Então, eu diria que a palavra aí que envolve todos esses grupos de professores seria se reinventar na carreira, né? Que foi um processo também traumático, mas é um processo também que confere aí algumas oportunidades e possibilidades da gente pensar e rever a nossa carreira e perceber que, de fato, é bom que a gente esteja informado, que a gente saiba o que está acontecendo e quais são as ferramentas que, de repente, podem nos auxiliar, mesmo que a gente ainda não precise delas, né? Vai que acontece algum evento e aconteceu, né? Então, acho que reinvenção é a palavra, assim, para o professor no momento. Muito legal. Acho que, se por um lado tem sido um fator, às vezes até lamentável, né, desse período de exigência do professor, dele ser cobrado da noite para o dia, virar quase que um novo youtuber na jogada, e até mesmo alguns fazendo críticas, porque essa aula não ficou legal, porque a postura do professor, porque a parede da casa dele ficou estranha no vídeo, coisas desse tipo.
por outro lado, o que é lamentável, porque é isso que você falou, professor, tem um lastro, né, um histórico que não dá para reverter. Alguns fizeram isso há bastante tempo, embarcaram no mundo digital e talvez estão surfando mais fácil nessa onda. Mas, por outro lado, também é louvável como tem se entregado a esse momento e dito, cara, vou pegar meu celular, vou gravar aqui, vou até aprender a editar, e tem feito, né? E aí tem N questões didáticos, pedagógicas, metodológicas que são levantados nessa hora, mas, cara, o que que você faz quando te puxam o chão da É noite uma para o medida dia? de emergência, né? Eu acho que É isso é muito isso. importante de a gente lembrar. Ou até em alguns posts aí para trás, há algum tempo, eu fiz um post que eu estava recebendo muitas perguntas sobre como fazer um cenário legal, como lidar com os filhos, como... E eu assim, gente, olha com o que vocês estão se preocupando em fazer um cenário legal. Poxa, vocês já têm a vida pessoal de vocês para lidar, vocês já têm que cuidar da própria saúde, vocês já têm que cuidar do socioemocional. E o professor Boa. ainda está se preocupando com o cenário, né? Além de todas as preocupações que ele está tendo. Então, olha, de fato, a preocupação do professor que engloba, né, de forma geral, todas essas questões. Então, realmente é louvável, porque a gente vê um grande número de pessoas que estão no campo de batalha, né, como aqueles soldados que eu tinha falado, buscando realmente o melhor resultado, né? Isso é muito bacana, essa preocupação que eles estão tendo de tentar fazer o melhor com o que tem. É isso. E para ajudar você, professor, e você que é gestor e está nos ouvindo e quer ajudar os seus professores, a gente, nesse papo, vai trazer dicas muito práticas. E aqui eu quero dividir a nossa conversa daqui para frente nos dois meios de entrega das aulas. Então, vamos pensar primeiro no meio da videoaula gravada, né, que é então, tanto a ideia desde a gravação dessa aula, a disponibilização através de um meio, então dicas nesse sentido. E o segundo momento, a gente foca na ideia das aulas online, a aula ao vivo, né? A aula que você está ali entregando enquanto o aluno está recebendo no mesmo tempo. Então, Emily, vamos começar aqui pensando nesse cenário das videoaulas, as aulas gravadas. Quais são as primeiras considerações, as premissas, assim, quando o professor vai gravar uma aula? Bom, quando você vai viajar e vai para um lugar que você não conhece, né, para você se sentir mais seguro naquele ambiente novo, a primeira coisa que você faz é um planejamento dos lugares onde você vai, né? E novamente, para as aulas, seja ao vivo ou seja gravadas, já de antemão, a gente precisa de um planejamento bem estruturado, né? Então, eu preciso saber o que eu quero com aquilo, assim como em qualquer aula, seja presencial ou online. Então, o que eu diria, né? A gente primeiro monta esse planejamento, qual é o objetivo daquela aula, quais são os tópicos que eu vou trabalhar, e beleza, depois que eu tenho o meu planejamento, eu vou para o roteiro. Então, seriam os dois passos iniciais aí, né? Eu vou fazer o planejamento da minha aula e depois eu vou para o meu roteiro. No roteiro, o que a gente tem de dicas específicas que são importantes a gente pensar? Para a aula gravada, eu tenho que pensar. Vamos pensar em algumas pontos importantes aí. O tempo, né? Então, tem professor que às vezes quer fazer uma videoaula de 40 minutos gravada. A gente tem que pensar se de fato esses 40 minutos vão ser consumidos, né? A gente tem uma média de consumo no YouTube, por exemplo, que 15 minutos a pessoa já foi, sabe, já trocou de vídeo. 15 minutos é um tempo absurdo para vídeo no YouTube. E em pesquisas recentes, eu até estava pesquisando esses dias, as sugestões que se tem para videoaulas são aulas entre 5 a 8 minutos. Uau! Então, a gente percebe aí que o que a gente vai fazer? A gente vai enxugar, né? Porque isso é outra crítica que se tem, né? Cabe à escola transmitir conteúdos, sabe, simplesmente. Então, assim, o que eu quero? Por isso que o planejamento é o primeiro ponto muito específico. O que eu preciso que ele aprenda com essa aula, é naquilo que eu vou focar. Então, para a gente respeitar esse tempo de 5 a 8 minutos, eu gosto de pensar sempre
nos tópicos, né? Então, de 3 a 5 tópicos, que são as temáticas dentro daquele conteúdo geral que eu vou trabalhar, e aí com o meu objetivo sempre ali, claro, para eu ter em mente o processo ali quando ele finalizou. E aí, quando eu penso assim, mas eu tenho muitos assuntos para trabalhar nessa, né, sobre essa temática. Por exemplo, eu vou trabalhar história medieval. Nossa, são muitos anos, né, que eu tenho que trabalhar, são muitas temáticas, muitos acontecimentos importantes para a gente trabalhar. Ótimo, maravilhoso, mas você pensa nisso como um bloco de videoaulas, onde cada uma tem de 5 a 8 minutos, não precisam estar todas condensadas em uma videoaula gigantesca, né? Então eu vou fazendo isso a prestação, literalmente. Então eu faço a introdução numa videoaula de 5 a 8 minutos, a gente faz uma atividade, eles outro vídeo complementar, um trecho de um mini documentário, uma animação. Depois a gente vai trabalhar as bruxas. Vou lá, faço a minha videoaula com 3 tópicos sobre as bruxas. Depois a gente vai fazer uma pesquisa sobre a Joana d'Arc. Depois eu faço uma outra. Então eu vou separar as temáticas, né, em tópicos grandes, onde cada videoaula é um tópico, e dentro de cada videoaula eu tenho os 3 a 5 tópicos importantes de serem destacados. Então é mais ou menos uma forma de organização, né? Deixa eu fazer uma pergunta aí. Eu vou me colocar muito na figura desse professor que tá na sala, que estava na sala de aula até pouco tempo presencial, que tinha pelo menos 50 minutos de aula, 40 efetivos ali, e de repente o desafio de gravar um vídeo de no máximo 10 minutos da aula dele ali. Isso é bem pouco do que ele está acostumado a lidar. Primeira consideração, eu queria ouvir tua opinião, ele pode começar a fazer essa redução gradativa? Cara, eu não consegui fazer em 10, eu consegui fazer em 20. Eu estava acostumado em 40, consegui pela metade. Você acha que com o tempo, 3, 4, 5 aulas depois, ele vai conseguindo diminuir? Primeira consideração. Consegue, porque aí depois que você gravou, você vai se assistir. Aí você vai ver tudo que de desnecessário você falou. Porque a gente vai conversando aqui até agora, né? A gente vai focando, a gente vai voando, vai traçando outros caminhos e quando veja passou 10, 15, 20 minutos, né? Então, ele vai percebendo cada vez mais em que tópicos ele tem que focar e o que daquilo é mais importante, né? Mas eu acho que quando você coloca os tópicos bem separados e tem um objetivo claro da mensagem que você quer compartilhar em cada tópico, isso ajuda bastante a manter esse foco. Lembrando que a aula também, né, Jones, online, ela não vai focar só na videoaula, ela continua depois com outros materiais, leituras, tirinhas, charges, exercícios, então o professor não precisa focar só na videoaula em si, né? Uhum. Outra consideração agora é quando você diz fazer pequenos vídeos, não precisa, né, ser só 5 minutos, o que era 50 virou 5 e acabou. Não, pode fazer pequenos vídeos. Vamos pensar num ambiente. Muitos professores muitas escolas estão aderindo ao Google Classroom como uma plataforma onde as aulas estão acontecendo por lá. O professor que está lá com sua turma na sala do Google, ele disponibiliza essas aulas gravadas. E como você acredita que essas conexões entre um vídeo e outro aconteça? Do tipo, gente, assista um seguido do outro, assista um, depois que assistir um, ele colocar lá nos comentários algo que o aluno precisa realizar, só depois disso ele assiste o segundo. Como fazer essa interação de forma que não seja obrigado que o aluno assista os 10 vídeos de 5 minutos cada? Aí você vai repartindo por tempos, né? Então, lá no seu planejamento, você já vai pensar nisso. Como que eu vou fazer? Então, por exemplo, eu tenho uma aula, bloco de 45 minutos, eu vou dividi-la em 3 aulas, em 3 microaulas. Aquela minha uma aula presencial eu transformo em 3. Então, a ideia, eu acho que, até para a gente tentar deixar um pouco mais ativo esse processo, porque a metodologia ativa não é só você deixar o pessoal em movimentação, é ele pensar, refletir ativamente também, né? Eu acho interessante a ideia de você compartilhar um vídeo e deixar um desafio ou uma sugestão de algo para eles criarem ali embaixo. Não precisa ser aquela coisa super trabalhosa, sabe? Mas algo que, de repente, já sirva de gancho para a próxima videoaula que vai ser disponibilizada no dia tal.
Então, o cronograma, né, é importante que eles saibam também que sequência tem aquilo. E aí o próprio professor na videoaula já fala, pessoal, aqui embaixo tem a sugestão de atividade tal, da apostila, ou a atividade que eu coloquei aqui para vocês, ou aquele texto base, ou uma tirinha para vocês criarem no programa X. E na próxima aula nós vamos continuar falando de um personagem super importante, que é fulana de tal, da história medieval. Eu encontro vocês lá, aí dá essa sequência, né? Então, acho que o desafio maior aqui é ele perceber que existe, ou pode existir, muita gordura nos 50 minutos de aula que ele dá presencialmente e ele enxugar isso com aquilo que é essencial. Nesse sentido, vale até trazer à tona a questão da relação conteúdo e habilidade a ser desenvolvida. Porque se ele foca no conteúdo pelo conteúdo, ele vai dizer que é importante falar os 50 minutos. Tudo é importante. Então, a dica aí, talvez, professor, é você olhar qual é mesmo o objetivo. Por isso a Emily traz a importância de começar planejando, né, Emily? Sim. É o pensando sintetizar, né? Boa. Eu fiquei pensando até quando você falava do tempo, é tipo a capacidade dos palestrantes de TED, né? Transmitir uma ideia, mexer com o seu emocional, fazer você pensar na vida toda em 15 minutos. Que é um novo formato, né, de palestra, porque a gente tem uma aderência cada vez menor a palestras de 1 hora e meia. As pessoas não conseguem ficar sentadas ouvindo por 1 hora e meia. Então, cada vez mais esse tempo está diminuindo. O TED é um exemplo de sucesso disso, né? E é uma técnica, né, Emily? Você não chega até ali da primeira vez. Por isso que eu mencionei você não vai conseguir na primeira, talvez melhore na segunda e assim sucessivamente. Então, professor, não coloque isso como meta, como alvo, o fator tempo, o que de verdade é importante e as interligações que você pode fazer entre micro aulas, né, microvídeos, através das orientações que você vai dar para o aluno. Show de bola. Emily, que dicas você daria para o professor chegar nesse ponto da redução do conteúdo? Né? Assim, cara, eu já entendi que o vídeo é pequeno, mas eu tenho dificuldade em sair de um conteúdo para chegar aqui no essencial. Ajuda aí. Eu acho que, assim, alguns fatores da videoaula vão ajudar, que são, todo mundo que está numa sala de aula real sabe, né? A gente perde tempo na aula expositiva, que nesse formato vai ser expositiva no online. Numa aula expositiva, a gente perderia tempo fazendo chamada, acalmando a turma, dando aquela organizada, tendo as interferências. Na aula gravada você não vai ter interferência, a não ser que o carro do gás passe lá e interrompa o seu vídeo, né? O seu áudio. Que vai Ou a criança também. entre na sala, alguém ligue uma TV mais alta. O vizinho fica doido, começa a gritar, briga de casal, bate de porta, aquela coisa toda. Mas, tirando esses empecilhos, a gente vai ter um tempo ali sozinho com a câmera falando. Né? E quando você começa a falar, e aí eu sempre digo, né? O pessoal me perguntou muito isso, acho que é interessante falar. Eu tenho lá o meu roteirinho com os principais tópicos, o que eu não posso esquecer, mas eu não consigo decorar. Eu posso olhar? Gente, claro que pode, você tá ali. Vamos ver aqui qual outro ponto que eu anotei aqui para a aula de hoje. Beleza, Joana Dark. Tudo bem, gente, esse som de naturalidade é importante. Então, não precisa decorar, né? Porque o William Bonner fala lá sem parar e nem gagueja. Óbvio, ele está lendo, né? Então, assim, além de toda a pressão que você está passando, você ainda se pressionar a decorar uma aula inteira, gente, não pegue essa pressão para si, né? Na verdade, é que todos olhamos aqui o nosso roteiro, então é importante a gente não se engane, tem um negócio chamado teleprompter. Teleprompter. Inclusive, teleprompter salva vidas. E se você não tem o teleprompter, tem o roteiro lá, à mão, maravilhoso. Então isso eu acho que é muito importante, assim, uma questão comportamental, né, que é dos professores falarem assim, mas eu começo a gaguejar, daí eu troco a palavra, eu esqueço a palavra, e daí eu já quero parar o vídeo, começar tudo de novo. Não, gente. Eu sempre falo assim, brinca com isso, sabe? O cachorro da vizinha latiu, mas parou. Gente, o au-au da vizinha aqui, o Toby da vizinha tá aqui latindo, ele quer participar da nossa aula, ó. Sabe? Isso então, é contexto, né, cara? Usa isso como artifício, né? Então, passou o carro do gás, gente do céu, passou o carro. Então, usa isso, né, como
até como forma de realmente estreitar esse relacionamento. E a outra coisa é, mas eu não posso gaguejar, eu esqueci a palavra. Gente, usa isso, faz piada disso. Né? Inclusive, quem trabalha com Fundamental 2 e médio tem total liberdade para fazer esse tipo de piada, que é, gente, como é que era aquela palavra mesmo, tá? A professora tá aqui, deu branco agora, tá com Alzheimer. Coitada da professora de vocês. Inclusive, podemos estudar essa doença no futuro, né? Quem for da biologia, das ciências. Faz piada com isso, sabe? Usa isso como então para ter bastante ferramenta. Então, para ter bastante contexto, licença. Dá para baixar a TV? Tá alto aqui. Tá chegando aqui. Quem está na TV aí, por favor. Verdade. Acontece essa coisa, gente, vida real. Então, assim, eu tava gravando videoaula e o meu filho de 3 anos veio subir no meu colo. Pega a criança, bota no colo. Gente, meu filho João tá aqui, vai participar da nossa aula. Não perde aquele trabalho que você já fez, sabe? Aproveita isso de forma leve, não precisa ficar perfeito. Senão a gente fica muito robotizado. E outra coisa, Jonas, eu já compartilhei contigo isso, não gosto de ser repetitiva, mas talvez quem esteja nos ouvindo não conhece, que é a técnica sanduíche, né? Que eu acho que pode ajudar a elaborar a videoaula, né? Que é quando você começa a temática usando uma pergunta aberta. Então eu pergunto, pessoal, você sabe de onde surgiu a ideia de bruxa, de bruxaria? Por que algumas pessoas eram consideradas bruxas? Como que começou isso? Você conhece alguma bruxa? Já ouviu alguma história de bruxa no cinema? Hoje a gente vai falar sobre um contexto onde muitas mulheres foram para a fogueira por serem consideradas bruxas, e nós vamos saber hoje por quê. Hoje nós vamos trabalhar uma época da Idade Medieval, já estou lá nos meus tópicos, né? Idade Média, já estou entrando, bruxaria, Inquisição, né? Porque que alguns cientistas, alguns inventores, pesquisadores da época foram condenados à Inquisição. Já trabalhei 3 tópicos aí. E aí eu fecho. Você conhece algum personagem? Vamos fazer uma pesquisa sobre algum personagem para a nossa próxima aula a gente discutir. Eu sugiro que você pesquise, por exemplo, sobre a Joana d'Arc, sobre o Galileu Galilei. Vamos saber quem são esses personagens que sofreram de algum modo a Inquisição, como que aconteceu esse processo. Então, eu vou deixar aqui a pesquisa embaixo para vocês fazerem. Na próxima aula a gente vai discutir mais profundamente a biografia de alguns desses personagens super importantes da Idade Média. Já comecei com uma pergunta para chamar a atenção deles, trabalhei os meus tópicos e finalizei com a chamada para ação, para a atividadezinha ali que eles vão fazer e para a próxima aula. Então, aquilo vai formando uma cadeia, né, uma corrente, assim, um elo, né, na cabeça deles, que ajuda também nesse processo de uma coisa fazer sentido. Lembrando que os nossos alunos são altamente ligados à tecnologia, mas a maioria deles nunca teve aula online, né? Então é novo para eles também esse processo. E quando a gente elenca essas aulas, a gente ajuda nesse processo também. Legal demais. Emily, sobre a questão das atividades, né, as tarefas de casa, nesse efeito de produzir aí um engajamento do aluno, a tarefa de casa é um aliado ou ela vai ser uma coisa que estressa o aluno? Eu acho que depende, assim, da quantidade e do nível de complexidade, né? Eu acho que tanto para aula ao vivo quanto para aula gravada, o principal potencial que a gente pode aproveitar, quando for passar uma atividade, algo mais elaborado nesse sentido, é legal você diversificar as formas de entrega, sabe? Então, por exemplo, faz uma pesquisa, você pode pesquisar sobre Galileu Galilei ou sobre Joana d'Arc, dá uma olhada, ver o que mais te interessa. Fez isso? Quer gravar um mini documentário sobre eles? Quer gravar um podcast no WhatsApp mesmo, ou no microfone do seu celular sobre eles, contando? Quer fazer uma história em quadrinhos com a história desse personagem? Ou mapa mental? Você vai escolher a forma que você vai entregar. Beleza, a gente já está aí dando um incentivo a mais para eles se interessarem a fazer, né? Porque eu não falo assim,
crie um mapa mental resumindo a história. Eles vão lá, vão ler a biografia, vão separar, puxar um ganchinho, colocar um dado. Não vai fazer tanto sentido, né? Então, de repente você pode criar um Instagram do Galileu Galilei. O que ele publicaria? O que ele defenderia? Qual bandeira ele ia defender lá no Instagram dele, se ele tivesse? Né? Quem ele seguiria no Instagram? Então, acho que tudo isso torna o processo, além de mais elaborado para eles, algo que mais significativo, assim, que anime mais a fazer, né, do que simplesmente responda a questão 4, 5 e 8 da apostila na página 230, sabe? Então, a gente deixa amplo essa entrega, aproveitando também a internet, né? Perfeito. Essa é um alerta, né? Porque, assim, a ideia de continuar com a escola atuando não significa que é válido eu transferir o que eu fazia na sala de aula presencial para a sala de aula para a sala de casa dos alunos. Essa coisa dessa escola que repete, ela tende a não engajar, e não é porque é ruim o que se fazia dentro da sala de aula. Tem outros contextos que têm a ver com o contexto social, contexto emocional, que esses alunos estão com suas famílias, né? Talvez algum ente querido que não está saudável. Então, essas coisas afetam ali os alunos. Assim como também a questão da autonomia do aluno, né? Que em um momento estava sendo super tutoriado e conduzido por um professor, por uma professora, e no outro não tem essa figura ali, e é o pai e a mãe que não têm a mesma habilidade pedagógica. Então, é preciso ter essa sensibilidade, né? Sim, eu acho que é hora de a gente buscar um equilíbrio, né? O papel da escola não é o de abarrotar o estudante de conteúdos, né? Mas a gente lembrar que é um outro formato, né? Uma outra modalidade. Então, os objetivos vão ser diferentes aí. E, além disso, a gente sabe que o estudante, às vezes, tem muitos que estão pensando, estou de férias, oba-oba, aquela coisa toda, mas a verdade é que não é um clima legal, né? Porque você não fica satisfeito em sair de casa, você não se sente seguro em sair de casa. Tem pais que estão falindo, tem pais que estão perdendo emprego, tem pais que estão tendo que fechar as contas no final do mês e não está dando. Então, não é um momento feliz, né? E, além disso, o próprio professor está sendo sobrecarregado em casa de jornada dupla, tripla aí da casa, de cuidar da família, cuidar de si mesmo, cuidar dos seus conteúdos. Então, isso que você fala de repente, a gente pensar em atividades às vezes mais simples, mais abertas, mais criativas, e variar isso, né? Hoje eu vou passar a aula, mas não vai ter atividade. A gente vai fazer um gancho depois da segunda videoaula. Porque se eles tiverem Tudo todos bem, os né? dias uma carga gigante de atividade, imagina, né? Não é essa escola que a gente quer construir, né? Que está focada em passar atividades, em deixá-los ocupados, né? Então, às vezes a reflexão que você sai daquela videoaula, poxa, nossa, Joana Dark, olha o que ela sofreu por causa daquilo, né? Já está fazendo uma atividade ali, já está refletindo, não precisa ter mais um questionário, um quiz, uma pesquisa para fazer, né? Então a gente vai variando esses momentos de entrega, a forma de entrega e se deve entregar algo ou não, né? Perfeito. Deve lembrar que a videoaula, a aula que está acontecendo ali, está acontecendo em casa. Portanto, já é uma tarefa de casa que está acontecendo. Você não tem que gerar mais outra. Essa coisa obrigada é que é complicado. Emily, vamos mudar a página e vamos falar da aula ao vivo, né? Nesse contexto do ao vivo, né? Já não é tão controlado, né? Como gravar a aula, o cara pode até editar o vídeo, corta alguma coisa ou refaz. A aula ao vivo já foi, né, lançada. Fala para a gente um pouquinho sobre a ideia de também fator tempo, se enquadra da mesma forma, a interação, o meio, né, que está acontecendo isso e como trazer os alunos para o jogo. Bom, a aula ao vivo, a gente tem uma média maior aí, porque nós vamos ter a interação, o tempo que você fica ao vivo esperando todos entrarem, né, que também vai consumir lá no final desse percurso um tempo maior. Então, eu diria que entre 30 a 40 minutos é um tempo suficiente que você consegue explanar as questões que você tem para compartilhar, ter aquela conversa prévia de saber como eles estão se sentindo, que eu acho que é importante sempre
trazer essa ponte, né? De saber, de fato, ô, pessoal, como vocês estão hoje, o que vocês estão fazendo, porque isso é um dos principais fatores bons. Eu prefiro pessoalmente a videoaula gravada, mas a aula ao vivo, ela tem seus benefícios que são inegáveis, e um deles é essa comunicação, né? Você consegue Uhum. receber um retorno, né? O professor consegue dar um retorno na hora e o aluno consegue tirar dúvida na hora, não fica para depois, né? Nossa. Então, a diferença que a gente tem nesse sentido da aula ao vivo é essa afetividade que pode ser trocada. E eu confesso que eu achava um pouco romântico essa fala de o professor e a afetividade na escola, mas eu acho que mais do que nunca a gente vê o quanto é importante de fato você tornar isso, né? A própria educação socioemocional vem aí com essa proposta de você entender, e eu acho que você compartilhar com eles, né? Como vocês estão se sentindo hoje, como tá aí na casa de vocês, estão conseguindo se ajeitar, a rotina de vocês como tá? Até porque aí, né, Jones, você já tem essas perguntas como estratégia para saber como tá a rotina deles, para pensar Uhum. seus próximos passos, sabe? Você Legal. consegue ter um termômetro ali de como tá o processo na casa deles e o acesso ao computador, que às vezes os pais estão usando o computador para trabalhar, daí eles não conseguem entrar muito no mesmo horário, tem tudo isso, né? Toda a Legal. dinâmica da casa, então a gente consegue ter um panorama ali. E aí depois a gente vai entrar nos conteúdos, vai conversar com eles, vai compartilhar, pode espelhar a tela, mostrar um slide, uma fotografia, algo que deixe bem dinâmico também, que pode ser feito na videoaula também na edição, até pelo celular, mas no ao vivo você consegue mostrar na hora. E eu acho que é importante, na aula ao vivo, a gente aproveitar bastante essa questão de tirar as dúvidas e ter esse momento de diálogo ali, que, especialmente para tempos de crise, é muito importante, né? Então, E não acho que os usar o benefícios tempo. deles são nesse sentido. Maravilha. E quando, se eu tenho 50 minutos ali de aula ao vivo, né, do encontro ao vivo, vale a recomendação de não usá-lo completamente com conteúdo. E Sim. fazer o seu planejamento de forma que você possa ter atividades dirigidas, perguntas e respostas, não é verdade? Ou seja, você mescla ali o seu tempo, né? É como programa de TV, né? Eu sempre falo dos cases de programa de TV. Você não precisa ser original, você tem que ser criativo, né? De aproveitar elementos que a gente tem na TV e que fazem sucesso, e por que não resgatar e trazer isso para a nossa prática, né? Então a gente vê no programa de TV que tem blocos, né? Tem o bloco do programa tal, aí depois entra com uma outra temática, aí tem a temática da propaganda, né? Então a gente tem vários Legal. blocos. É isso que a gente pode fazer na aula ao vivo também. Então a gente faz a saudação, faz o termômetro, conversa, vê como que eles estão. Depois a gente entra com pessoal, agora a professora vai falar com vocês, vou compartilhar sobre a temática da Idade Medieval, que é o tema que a gente está entrando agora. Eu espero que vocês prestem atenção, fiquem aqui comigo ligados. Depois, quando eu terminar, a gente vai ter os minutinhos, então anotem as dúvidas de vocês, todas as dúvidas, que depois a gente vai ter o tempo para o debate, para conversar, para tirar alguma dúvida, fazer uma atividade, enfim. Ah, E aí, já massa. no início, o professor compartilhar com eles o objetivo. Qual é o objetivo da aula de hoje, gente? É nós entendermos como foi esse processo de Inquisição, o que essas pessoas sofreram, por quê, qual era esse contexto, quem eram essas pessoas. E aí eu espero que vocês consigam identificar os principais elementos. Então, a gente deixa claro para eles o que nós queremos com aquele encontro, né? Metodologia ativa aí, trazendo mais um elemento Massa. que é eles entenderem do que eles estão sendo parte, né? Você está sendo parte de um processo onde eu espero que você saiba isso, isso e aquilo, e hoje a gente vai discutir isso, isso e aquilo. Então, isso já é legal de falar logo no início, para eles terem claro, né? Ótimo. Esse tempo que está ali ao vivo, vale pensar em transformar alguns momentos em intervalos, que há atividades em que eles façam, né, o professor dá um tempo, depois retoma para tirar dúvidas. Isso também são algumas estratégias relevantes? Olha, Jones, pessoalmente eu acredito que sim. Inclusive, eu até fiz recentemente uma live onde a gente construiu os zines, que são os mini folha sulfite, e eu não tinha as outras pessoas do meu outro lado sendo vistas, eu estava sozinha na gravação no Instagram, né?
Mas a gente confeccionou em grupo lá na live vários zines, Legal. depois eles compartilharam comigo, e eu acho que isso é legal, sabe? Então, assim, o professor de matemática, enfim, trabalhar com origami, os outros professores fazer um zine, fazer um cartaz ali, fazer uma colagem. Claro que tudo isso a gente fala antes para eles se programarem para fazer isso, e aí eles vão mostrando os resultados, vão construindo junto, construir um meme, né? Aí tirar a abinha ali da videoaula e vai para a aba, entra lá no site, fazer um quiz tipo Kahoot, assim, onde eles vão participar ali ao vivo. Tudo isso eu acho que vai enriquecer, né? E acaba tirando um pouco aquele distanciamento, né? A gente está online, então só podemos falar e ser vistos. Não, a gente pode fazer algo ao vivo juntos, produzir algo também e ver, errei, faz lá, mostra o seu resultado, o meu ficou feio, Uhum. não, sabe? Então, acho que tudo isso traz um pouco daquela vivência de sala de aula que acabou sendo perdida e a gente pode, de alguma forma, retomar. Né? Ótimo, maravilha. E a ideia de mesclar? Vamos pensar que ao longo da semana o professor tem mais de um encontro. Quando está falando de professores da educação infantil e fundamental 1, certeza, todos os dias e tal. Nas outras, fundamental 2 e médio, ele pode ter mais de um dia na semana. Vale mesclar aula gravada com aula ao vivo? Olha, especialistas da área têm falado que não, que o ideal é você fazer ou aula, ou videoaula, ou aula ao vivo, né? Para não confundir as plataformas diferentes, o cronograma, enfim. Agora é uma questão muito de cada escola, né? Cada escola sabe a estrutura e a possibilidade de fazer isso com os alunos, né? Então acho que cada um foi procurando meio que o seu caminho ali nesse percurso. Eu acharia muito válido você ter durante uma semana ali aquelas videoaulas que você compartilhou, uma atividade ou outra, e no final desse ciclo, de repente, acabou aquela temática. Antes de passar para outra, fazer uma aula ao vivo para eu encontrar com eles ao vivo, tirar Uhum. dúvidas, retomar alguns pontos importantes que de repente eu percebi que eles tiveram dificuldade, sabe? Eu acho que nesse Uhum. sentido mesclar seria muito interessante para ser algo que vai fechar um ciclo. Né? Então, e retomar aquela questão da conversa, do Uhum. diálogo, eu acho que nesse sentido seria bem, bem benéfico. A videoaula que fica gravada lá leva o aluno a dizer que não vai necessariamente assistir aquela aula naquele momento da grade que a escola enviou para a família. Ele, não, já que está lá, eu vou assistir depois do almoço, eu vou assistir depois não sei de quê. Isso não quebra um pouco da ideia de rotina, que é tão importante para o processo formativo? Eu acho que quebra, mas vem um pouco também dentro da questão da sala de aula invertida, né? Que é a questão da autonomia, que acho que um dos Uhum. principais benefícios que se traz da sala de aula invertida é a autonomia de o aluno escolher o horário em que ele vai estudar. Eu prefiro Legal. estudar à noite. Então, à noite eu vou Uhum. assistir todas as videoaulas, fazer uma anotação ou outra, e beleza. Ou então, sabe, à tarde, à noite os meus pais estão trabalhando lá no computador, eu vou aproveitar e vou fazer de manhã e eu tenho o resto do dia livre para assistir série no Netflix e jogar, sabe? Então, assim, Legal. traz um pouco dessa possibilidade de autonomia, né? A rotina vai Boa. ser criada por eles. Eu acho que a rotina já foi quebrada a partir do momento em que falou-se, não vai ter mais aula presencial. A partir disso, a gente já está sem rotina, né? Então, talvez é difícil, né? A gente pensar assim, como que cada um vai se organizar. Será que todos têm maturidade? Será que os pais vão conseguir ajeitar isso com eles em casa? Talvez nesse sentido, uma aula ao vivo para os professores ajudarem eles a se organizar em casa, como que faz esse plano de estudos para darem conta e para lidarem bem com isso, seria uma outra Uhum. possibilidade interessante. Legal. Faz diferença a recomendação de gravada ao vivo pelos segmentos? Educação infantil, fundamental, ensino médio. Você teria alguma recomendação? Para ensino médio e fundamental 2 é onde a gente menos tem problemas, ao meu ver, assim, porque você tanto Uhum. pode combinar as aulas ao vivo para eles estarem ali, que eles já têm um certo grau de amadurecimento, né? Uhum. Em especial no fundamental 2, ali os anos finais, né? E no médio. Agora, nas aulas para educação infantil
e Fundamental 1, o que a gente tem, né? Como que essa criança vai assistir a esse vídeo? Ela vai entrar na plataforma digitando, uma criança de 3, 4, 5 anos, ela vai digitar google.classroom, vai colocar o e-mail dela. A gente não tem muito essa possibilidade, a gente precisaria do pai para fazer isso, né? Então, talvez a aula ao vivo, nesse sentido, que é o que a maioria das escolas que eu tenho visto estão aderindo, seja mais bem-vindo. Que aí o professor está lá ao vivo, consegue contar uma história, produzir um fantoche, trazer uma questão de higiene pessoal, higiene bucal, e aí a gente consegue ter esse contato maior. Lembrando do tempo de exposição de tela, que é algo que as escolas têm que levar também para para suas ideias, porque a gente tem de forma bem clara, assim, que até 5 anos o tempo de exposição às telas deve ser o mínimo, né? Então, menos até 2 anos, 0 tempo de exposição à tela, né? E depois dos 2 até os 5, 1 hora, se eu não me engano. Então, é importante a gente pensar de que forma a escola pode, eu tenho visto muito isso, né, que especialmente para ensino infantil, é o momento da escola estar ali como um suporte para os pais, né, então, de repente, compartilhando e-books, a gente tem uma série de e-books aí, sem direitos autorais, que são liberados gratuitamente, para o pai, né, ler uma história de matemática que o professor está trabalhando, enfim, sabe, tentar colocar ali atividades manuais, mas assim, vai fazer isso com criança de 1, 2 anos? Vai depender muito da idade, né? A forma como a escola está se organizando ali para ser significativa nesse momento é bem importante para a gente pensar em tempo de exposição de tela e que tipo de atividade eu vou pedir para os pais fazerem, porque a gente tem visto pais reclamando que a escola está sobrecarregando eles, que eles não dão conta, e de pais reclamando que mas se ser professor de criança é ser recreador, então eu não preciso pagar uma escola, né? Então a gente é bem difícil, a gente até conversou sobre isso aquele dia, né? E eu acho assim bem complicado essa questão, né, de como eu vou fazer. Acho que é legal ter pelo menos um encontro presencial online com a educação infantil com a prof. Oi, gente, contar uma história para não perder aquele vínculo, né, o lúdico, a prof se preparar, né, tá bonita para vê-los, tá feliz, aí eles vão ver ela lá, vai dar tchau e tal. Isso é legal. Mas assim, qual a carga horária disso semanal que eu vou fazer, sabe? Para evitar essa exposição na tela. Uma coisa é verdade, as famílias estão realizando atividades com suas crianças que estão ali em idade de educação infantil. Então, tirando o coelho de cartola para dar conta disso. Então, a escola ser parte disso de forma proposital, com atividades que fazem parte daquele contexto, daquele lugar, daquelas pessoas que estão vinculadas com os campos de experiência, aí é bingo, né? Então, assim, e que o pai perceba, né, que às vezes alguns pais eles têm a mentalidade que acham que seus filhos de 3, 4, 5 anos ficam tendo aula de história, geografia, português, matemática, e aí ele está recebendo algumas dessas abordagens que a professora está fazendo, vinculando os campos de experiência com o contexto em que ele está ali, e ele acha que aquilo dali é brincadeira. Né? Então, talvez a família tem que ajudar, aliás, a escola tem que ajudar as famílias a entender o que é o brincar nessa fase e o que ele significa. Então, fica a dica aí que eu acho que tem que ter uma videoaula para as famílias nesse sentido. Tem. Acho que até na hora de uma estratégia legal seria... tem muita escola que está produzindo um PDF, por exemplo, com algumas sugestões de atividades. E eu acho que seria legal você colocar trechos da BNCC sobre as habilidades que são trabalhadas com aquela atividade tão básica que às vezes o pai não percebe, olha, ele está aprendendo autocuidado com isso, está desenvolvendo uma maturidade para socioemocional, ou então reconhecer os sentimentos através desse joguinho, para o pai perceber. Então, você colocar em cada atividade, em cada brincadeira, qual é a intencionalidade daquela brincadeira, que ela não é só uma brincadeira de esconder, onde, enfim, você só vai correr e não vai brincar, não vai aprender tanto com aquilo. Mas o que tem de negociação por trás daquilo e que toda brincadeira tem uma intencionalidade, né? Então, acho que é uma boa estratégia em colocar lá
nas atividades, em cada atividade coloca uma habilidade ali da BNCC dos campos de cada campo de experiência que está sendo trabalhado, para o pai perceber, não, nisso eu estou vendo valor, porque tem uma intencionalidade escolar aí, né? Não é só uma brincadeira que eu tiro da internet aleatoriamente. Legal. Eu vim de escolas aqui no Brasil, mas também acompanhando algumas escolas fora do Brasil, pessoas que têm filhos em escolas fora do Brasil, que têm mencionado muito a intenção, a busca das professoras, sobretudo das crianças em fase de educação infantil, em ter tempos de alinhamento, né, da professora com a família. Então, isso não aconteceu só em um momento e esqueceu, tipo aquelas reuniões de pais de começo de ano, e você esquece, não tem mais nada ao longo do ano, a não ser entregar o boletim, né? Mas semanalmente, pelo menos uma vez por semana, a professora tem uma reunião com os pais da turma. Então, é um encontro, não com as crianças, mas com os pais, para alinhar aquilo que está sendo construído ou será construído na semana seguinte. Muito relevante isso. Sim, com certeza. Até porque mantém o contato com a família e a professora consegue ter um acompanhamento, né, do andar da carruagem ali, de que atividades estão dando certo, estão funcionando mais, medir as dificuldades dos pais em organizar isso e, de repente, até atuar de forma mais efetiva dando outras sugestões. Então, acho que é uma forma bem bacana, realmente, de ajudar os pais nesse momento. A gente, inclusive, com os gráficos lá das pesquisas que estão subindo no Google, e uma delas é o que fazer com crianças em casa, né? Então, isso assim, demonstra que, de fato, tem os pais que estão reclamando da quantidade de atividades que tem para fazer, mas eu acho que isso é importante a escola ter essa comunicação, né? De fazer o que consegue, de não ter aquela pressão, você tem que fazer todas essas atividades, né? Colocar qual é o objetivo daquilo, de ser processual, faz ao longo da semana, o que conseguir fazer, enfim, mostrar o valor daquela atividade, né? Legal. Bom, quero caminhar aqui para o final do nosso papo, mas antes eu quero trazer uma situação bem mundo real também do que está acontecendo agora. Uma série de escolas vão, agora no mês de maio, sair do seu período de férias que anteciparam e estão assim do tipo, vai começar a hora da verdade. Todo mundo apostou no começo de abril que em maio teríamos aulas presenciais. Não deu certo. Não vai dar certo. Isso está cada vez evidente que, inclusive, não só no começo de maio, mas ao longo de todo o mês de maio, nós não teremos atividades. Quiçá o mês de junho. Fica aí as cenas do próximo capítulo. E aí as escolas vão iniciar alguma coisa, porque já não tem mais férias, já teve até um tempo lá ainda em março sem aula, e agora precisam embarcar nessa. Elas estão construindo, tenho acompanhado algumas, estão construindo as suas grades de programações e tal. E aí eu queria dar uma dica e depois uma pergunta para você comentar. A primeira dica é, escolas, antes de iniciar esse momento, esse movimento, apresente a proposta para os pais. Faça um evento online, um webinar, ou gravado ou ao vivo, enfim, apresentando toda a proposta. Por onde vocês vão fazer isso acontecer, como vocês vão fazer isso acontecer, quem vai estar envolvido, o que você espera da família, o que você espera do aluno em cada segmento, porque tem essa diferença, como vai ser o uso do material didático, qual o tempo, a grade que você disse que vai mandar pelo canal de comunicação, enfim, faz o combinado do jogo, antes de dizer, está aqui o link da videoaula. Percebe? Bom, dada essa dica, Emily, a escola montou a gradezinha dos horários, tá certo? E vai mandar ali. Algumas estão pensando em formular muito aulas online, aulas ao vivo, outras atividades e tal. Como você tem visto aí, acompanhado escolas, professores, nessa grade semanal, né? Que você tem visto e que dicas práticas você daria para essa grade ser engajadora, vamos dizer assim? Eu acho que o mais importante é que a grade contenha todas as informações, porque eu vou te dizer que eu vi algumas, Jones, que eu sinceramente não entendi, assim, eu não consegui entender que dia, que horário, o que ia ser trabalhado naquele dia, então tem que ser algo desenhado, sabe? As pessoas não estão, a gente, né, a escola, enfim, não está acostumada com esse formato, isso é fato, ela vai ter que se reinventar rapidamente nesse processo, mas os pais, os alunos também nunca tiveram uma grade de horários diferente dessa forma, né? Então a gente precisa
elencar bem as informações ali do horário, da data, qual a plataforma que vai acontecer, qual é o componente curricular, qual é o prazo de entrega daquela atividade, ou para o aluno assistir aquilo, para eles se organizarem em casa, né? Então, essa clareza de ideias é muito importante e vem desse planejamento, desse brainstorming que você estava falando, né? Porque é preciso que isso esteja claro para o professor, para o aluno, para a família, para a escola, né? Para todos esses ciclos aí estarem redondos ali com as informações. Então, acho que o que a gente tem visto também, não sei se você já viu essa discussão, é de uma possível redução na carga horária das aulas, né? Porque a gente sabe que você não tem como controlar qual é o tempo que os alunos estão tendo ali de aula e se realmente isso é prioridade agora, do tipo fazer lista de chamada e sabe como que isso vai ser organizado. Então a gente está tendo aí um movimento, especialmente na educação infantil, de diminuição da carga horária, porque você vai fazer o quê? Trazer as crianças da educação infantil no sábado e no domingo para a escola para pagar, para fechar a carga horária, sabe? Tem coisas que não fazem sentido, né? Então, esse movimento também é importante, eu acho, de as escolas acompanharem, porque isso pode mudar a forma como esse cronograma vai andar, né? Então, a intensidade que eu vou colocar de atividades e de videoaulas e de avaliações em todo esse processo, né? Então, a clareza das informações ali são muito importantes. Não sei se foi sobre isso que você me perguntou, Perfeito, sobre o cronograma. perfeito. E não só a clareza das informações, que é muito importante, que às vezes a gente parte do pressuposto que, assim, ao dizer isso, é claro que eles vão entender, mas, cara, faz o exercício, né? Talvez o isso dito de um outro jeito, ou com um pouco mais de palavras, pode deixar a tua grade não tão bonita esteticamente, mas vai ficar clara para quem está lá do outro lado, né? Então, essa é a dica. Tem um contato, tem um WhatsApp, tem um e-mail que a todo informe, aquele contato está lá embaixo, para a pessoa saber, não, eu tenho esse contato aqui para tirar dúvidas, porque as dúvidas vão surgir, por mais claras que as informações estejam, as dúvidas vão surgir, né? E o óbvio precisa ser dito o tempo todo, né? Gente, vai ser na plataforma do Google Classroom, naquele e-mail, vai ser o vídeo aula, vai estar no dia tal, né? Exato. De repente organizar por áreas, as áreas de humanas vão estar no início da semana, as de exatas no final, enfim, para a pessoa ter isso bem desenhado, né? Porque aí quando você mistura e fica, mas o que tem hoje? Enfim, quanto mais você simplificar essas informações, melhor, porque as dúvidas vão surgir. Tem algumas escolas que vão usar plataformas como o Google Classroom ou alguma LMS aí existente no mercado, e estou vendo professores que o combinado é que os professores estejam ativos durante aquele tempo que está combinado na grade, ainda que não seja uma aula ao vivo. E aí ele fica ali esperando alguma interação, alguma tirada de dúvida dentro daquele tempo. É outra estratégia relevante, né? É outra estratégia relevante, inclusive para as videoaulas, né? Que eu estava falando que o problema o benefício da aula ao vivo é você poder tirar dúvida naquele momento. A videoaula você não consegue, né? O aluno não consegue tirar dúvida na hora que ele está ouvindo. Então, eu acho que é bacana ter um cronograma com isso também, do horário tal ao horário tal, o professor vai estar lá disponível no Google Classroom para tirar as dúvidas de vocês, que a gente pode abrir um chat, enfim. Eu acho que isso também ajuda a deixar essa experiência aí mais enriquecedora também, né? Para tirar a dúvida deles, saberem que naquele horário o professor está lá. Maravilha. Acho que algumas premissas foram bastante discutidas aqui e eu reforço para você, professor, você gestor, não tenta repetir o cenário. O cenário é outro, né? Presencial e o remoto, sobretudo por causa do motivo, né? Que a gente está vivendo nesse contexto social, emocional que nós estamos. Então, seja sensível a isso. Menos é mais. Criatividade, né? Saia da reatividade do tipo, mas como assim? Agora quero que eu vire youtuber? Agora quero que eu fique produzindo um monte de vídeo. Saia da reatividade, prefira a criatividade nesse cenário, porque eu tenho certeza que você, professor, você, gestor, você que está ajudando professores aí na sua escola, vão descobrir coisas que vão ser bastante relevantes. Bom, gente, papo para lá de bom. Emily, muito obrigado. Se você tiver alguma consideração final, fica à vontade.
Eu queria acho que dizer duas coisas importantes que, na verdade, se juntam e se tornam uma, que é lembrar de ser minimalista às vezes, né? Então, tem professor que, tem essa ferramenta, tem essa aqui faz isso aqui faz aquilo, aquela faz outra. E, na verdade, quando você já está num processo de aprendizagem, que às vezes a curva de aprendizagem ela é alta, você leva um tempo maior para aprender, para se tornar íntimo da ferramenta, não precisa inventar mais uma ferramenta para você aprender a Uhum. lidar, para você criar algo. Então, às vezes, partir do básico vai te ajudar, né? E outra, né? Essa sobrecarga que o professor está tendo, ele não precisa ter no momento em que ele entende que ele vai, é óbvio, ele vai precisar gravar as próprias videoaulas, vai precisar estar lá na aula ao vivo, mas ele pode aproveitar documentários, músicas, trechos de filmes, poemas, tirinhas, charges, inclusive aulas gravadas de outros professores, né? A gente tem o canal do YouTube Edu, por exemplo, que são certificados, né? São professores que dão ótimas aulas. Tá lá no planejamento, não deu tempo de gravar videoaula, não conseguiu condensar, foca então em fazer uma atividade significativa com eles para aquele momento Uhum. e compartilhe uma videoaula de um professor lá do YouTube Edu que você acha que não, essa aula é pertinente, ele trouxe os pontos importantes que eu considero importante. Aproveita o trabalho do cara que já está lá pronto, né? Claro que a gente não vai Legal. fazer isso em sequência, mas você pode aproveitar isso como forma de às vezes dar uma aliviada, né, na sua semana, na sua carga de trabalho. Então, a gente consegue aproveitar um bom trabalho, claro que o professor vai assistir antes, vai atestar, ok, a aula é boa, vai ser significativa, agora eu faço uma atividade bacana com eles e a gente fecha o ciclo. Acho que é uma forma de dar um alívio ali nessa rotina, né? Maravilha. Além dessa formação aqui no programa de embaixadores, vocês têm à disposição dentro da Agenda Edu, o blog jornadaedu.com.br e, em especial, uma página que a gente fez do manifesto da Agenda Edu sobre esse momento que estamos vivendo como sociedade. O endereço é agendaedu.com/manifesto. Além de você ver como a gente encara esse momento, você também terá nessa página trilhas específicas que vão te ajudar nesse momento. E a gente criou uma trilha para o professor, trilha para o gestor e uma trilha para a família, com assuntos relevantes, tanto em formato de vídeo, texto, podcast, tem várias coisas que nós produzimos ou parceiros produzimos, tem a professora Emily lá também, indicada dentro dessas trilhas, para que vocês possam consumir conteúdos que vão levar você para frente do gol nesse momento. Porque eu acho que é outra coisa, né? Tem tanta coisa sendo distribuída na internet, tanto curso, tanta dica, tanta coisa. Eu acho que chegou a hora de você canalizar, fazer uma curadoria e dizer, eu vou seguir isso aqui, vou pegar essas dicas e seguir. Então, a gente te ajuda nessa curadoria com a página agendaedu.com/manifesto. E, claro, por favor, siga Se Liga Prof lá no Instagram, que tem dicas muito legais diariamente sendo postadas lá pela Emily, tá bom? A gente gravou esse vídeo no dia 24 de abril, eu não sei em que momento você vai estar assistindo. A gente está em casa com esse meu cenário de janela, com esse cenário maravilhoso da Emily, e que você possa fazer a partir daquilo que você tem aí também na sua casa nesse momento. Fazer o que Beijo. temos como podemos. Essa é a Maravilha. mensagem. Perfeito, Tchau, Emily. tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, gente. Obrigado, Emily. Abração.